Bom dia e boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início a uma videoaula sobre violência sexual e trabalho em rede, promovida pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania do Governo do Estado de Minas Gerais. Eu sou Célia, eu respondo hoje pela Coordenadoria Especial de Políticas para Criança e para Adolescente e venho dessa militância aí de defesa dos direitos da criança e do adolescente, em especial de defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. A ideia hoje é que a gente possa conversar um pouco sobre esse fenômeno chamado violência sexual e como que a gente pode pensar ações para a rede se organizar no enfrentamento a essa violência de uma forma mais ampla, né? Então, primeiro, é sempre importante que a gente possa lembrar qual que é o conceito de violência sexual que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque entender a dinâmica do fenômeno é importante para a gente pensar e articular nossa atuação na prática enquanto rede de proteção. Então, vamos primeiramente lembrar, né, que o conceito de violência vai dizer necessariamente de um uso desproporcional do poder de uma pessoa sobre outra, e aí a gente vai estar falando então de um conceito de violência mais amplo. A gente vai estar englobando aí violência física, violência psicológica, porque o que está em jogo não é o tanto de força que uma pessoa tem, mas a posição que ela ocupa nessa relação entre 1, 2, 10 pessoas, né? Nessa relação aí entre os sujeitos. Então, a violência pressupõe um desrespeito ao direito do outro. E quando a gente pensa violência e vai fazer um contexto de violência relacionado com a lógica de direitos humanos, a gente vai ver que isso é muito claro, né? Porque o exercício dos direitos humanos de qualquer cidadão, ele está balizado pelo exercício dos direitos humanos dos outros cidadãos. Então, a violência vai também aparecer nessa relação, quando você tem o uso de um poder prevalecendo o direito de uma pessoa e ignorando o direito dos outros sujeitos. Então, é importante que a gente pense isso. E aí, outro conceito que tem que entrar na discussão da violência sexual é o conceito de sexualidade. E aí a gente vai ver por que debater violência sexual é tão difícil nos nossos contextos de trabalho. Porque o debate da sexualidade, ele não é um debate corriqueiro, tranquilo, né, feito com desenvoltura pelos membros da sociedade. Então, isso também tem impacto na forma como que a gente vai lidar com a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, a gente tem que entender que a sexualidade é um componente do desenvolvimento humano e que ele também vai estar dado para crianças e adolescentes. Só que aqui tem um ponto fundamental, que é o interlocutor da sexualidade de uma criança é sempre uma outra criança, né? Assim, então, a gente tem que entender que ainda que a criança tenha alguma vivência que pareça uma vivência sexual como a vivência dos adultos, o único sujeito que tem possibilidade de fazer essa interlocução, essa conversa e dialogar com as crianças são as crianças, naquilo que diz respeito à vivência sexual. Então, a gente não pode ignorar que as crianças têm um desenvolvimento sexual, que isso faz parte da vida de todos nós. A questão é quando a gente conjuga violência e sexualidade. Então, acho que isso é muito importante. E a outra coisa importante é entender o próprio desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, porque a gente tem que lembrar que as crianças elas estão numa fase de desenvolvimento da vida onde elas têm uma confiança muito profunda, digamos assim, nos seus entes queridos e mais próximos, né? Isso vai fazer, num contexto de violência, que a criança, principalmente as crianças mais novas, tenham muita dificuldade em estabelecer os limites entre aquilo que é um carinho, aquilo que é um cuidado e aquilo que transpassa, aquilo que transpõe, aquilo que viola
o seu direito ao respeito, o seu direito à dignidade. Então, crianças vão ter muita dificuldade de identificar isso e muitas vezes os adolescentes também, né? Assim, as relações que são sedutoras, as relações que fazem uso de um jogo de interpretação que os adolescentes às vezes não dão conta de apreender tudo que está em jogo e eles vão cair então na teia da violência sexual. Então, isso é importante. Então, pensando essa dinâmica do desenvolvimento e a dinâmica da violência, o que é outro ponto importante da gente lembrar? Que existe no próprio desenvolvimento infantil o conceito de jogos sexuais. Muito en passant, é uma forma como que as crianças vão aprendendo o exercício da sexualidade. A gente vai lembrar, quem trabalha com direito da criança e adolescente e quem trabalha com educação, que a brincadeira, o exercício do lúdico, a repetição, a imitação, são formas, ferramentas, estratégias que as crianças têm para aprender essa realidade toda que está colocada para elas. Então, o que a gente vai ter é crianças e adolescentes que vão fazer uso de brincadeiras sexuais como uma estratégia de aprender essa dinâmica toda. Mas aí, lembrando, quem vai ser o interlocutor, quem vai ser o parceiro nas brincadeiras sexuais das crianças e dos adolescentes? Crianças e adolescentes. Na mesma faixa etária, no mesmo nível de desenvolvimento. Então, eles têm que ser parceiros e têm que estar entre iguais para a gente entender. Muitas vezes a gente vai levar susto com as brincadeiras porque elas vão estar dizendo para a gente de um contexto que essas crianças vivem que pode ser muito diferente do nosso. Então tem que ter um olhar mais cuidadoso para poder discutir com crianças e adolescentes a questão das brincadeiras sexuais. Mas elas também vão estar colocadas aí. E aí, então, se a gente juntar todos esses conceitos, pensar a sexualidade, pensar aquele conceito dos direitos humanos, pensar os conceitos de violência, a gente vai começar a entender, então, o que vai construir um conceito e uma situação de violência sexual. A gente vai estar dizendo, então, quando um sujeito vai fazer uso do seu lugar de poder ou lugar de referência para essa criança, para usar da sexualidade dessa criança e desse adolescente em benefício próprio, nessa situação desconsiderando o outro sujeito, que é a criança e o adolescente. Então, a gente vai sempre pensar que numa cena de violência sexual tem um sujeito que não consegue entender a cena toda e um sujeito que se aproveita disso para tirar satisfação sexual, para tirar prazer sexual, independente se esse prazer sexual vai se traduzir numa relação sexual ou completa ou não, se vai ser só uma questão de ver a cena, de expor a cena. O fato é que tem um sujeito que tem prazer nisso e um outro sujeito que está sendo usado como objeto, tendo então seus direitos desconsiderados aí. Então, isso é um ponto importante da gente começar a entender que essa coisa do uso da sexualidade das crianças e dos adolescentes, de uma não compreensão da cena como um todo, principalmente quando a gente fala de adolescentes, porque tem um discurso que os adolescentes provocam, que os adolescentes compreendem, mas a gente que trabalha na defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes sabe que eles ainda estão em processo de desenvolvimento e de construção da sua personalidade, então eles não conseguem apreender todo o contexto, todos os fatores intervenientes de uma cena de violência sexual. É importante a gente lembrar que violência sexual é uma das violências que acometem crianças e adolescentes e que muitas vezes ela vai aparecer conjugada com outra violência. Então, quando você pensa no aspecto geral da violência, pensa que existe violência física, que a negligência enquanto violência, violência psicológica, o próprio trabalho infantil, a gente vai ver também nessa cena de violências que acometem crianças e adolescentes, a violência sexual. E eu estou dizendo isso porque raramente a violência sexual vai aparecer isoladamente na cena da realidade dessas crianças e desses adolescentes. Ele vai estar colocado muitas vezes com uma
estrutura familiar fragilizada, onde você vai ter outros componentes da violência doméstica, inclusive uma violência psicológica. Você pode ter aí também um contexto de vulnerabilidade social muito significativo, né, com cenas de pobreza, de privação, aonde componentes do tipo trabalho infantil ou negligência, abandono vão estar também coligados com a discussão da violência sexual. E pode aparecer todas essas coisas juntas, a violência física pode aparecer aí também, né, a violência psicológica, tudo vem... quando o caso chega para a gente na rede, né, no sistema de garantia, ele não chega só a violência física e a gente consegue tratar só a violência física, não vai chegar só a violência sexual para a gente tratar só a violência sexual. Então vai chegar essa cena complexa e a gente vai ter que se debruçar sobre ela. Outro ponto importante da gente trabalhar é que a própria violência sexual vai aparecer nos nossos contextos de realidade com 2 pontos. Aqueles contextos que a gente vai chamar de abuso sexual, que são então contextos onde a violência aparece entre pessoas mais próximas, e um outro contexto que é a exploração sexual, que é quando a gente vai ter então a interveniência do fator econômico pesando na cena de violência. E essas dinâmicas também são importantes da gente diferenciar, porque elas dizem de causas diferentes e de contextos distintos que vão sinalizar estratégias de intervenção diferentes, então, no caso. Então, primeiro a gente pensar no abuso sexual, e aí, muito comumente na nossa prática, a gente vai ter a cena do abuso sexual dentro das relações intrafamiliares, né? Então, a gente vai ter pais, mães, irmãos mais velhos, tios, avós, padrastos, madrastas, que são os violadores, e essas crianças e adolescentes que podem ser filhos, sobrinhos, irmãos, netos, que vão ser aí os sujeitos violados da cena de violência. Essa situação são as situações que mais aparecem na rede. A gente sabe que a violência intrafamiliar é a forma mais comum da violência aparecer para nós no sistema de garantia de direitos, principalmente para os conselhos tutelares, para os CRAS. E aí o que a gente tem que lembrar nessa cena? Primeiro, que ela envolve o ciclo mais íntimo da construção de vida dessas crianças e desses adolescentes. Então, são as pessoas mais próximas que vão se configurar ou como violadores ou como envolvidos nessa teia, nessa trama aí da violência doméstica. Então, é um ciclo bem delicado, né? O ciclo da violência, como vocês já podem fazer um estudo também da violência doméstica, para entender o ciclo da violência, ele pode se repetir aqui nas cenas de abuso, né? Que é você tem uma cena, depois você tem pedidos de desculpa, um contexto mais carinhoso, mais cuidadoso, depois a cena se repete, e essa dinâmica da violência vai acontecendo. Além disso, como a gente falou mais cedo, né, quando a gente pensa que as crianças não têm essa dimensão toda, elas não conseguem diferenciar mesmo o que é a violência sexual e o que é uma relação saudável, o que é cuidado, né? Assim, elas podem até perceber que tem alguma coisa estranha, mas elas não vão conseguir dizer isso com todos os elementos, com toda a clareza que a gente, que é adulto, que já passou pela fase de adolescência, que conhece o que é uma cena de violência sexual, conseguiria explicar. Então é importante também lembrar disso, que no próprio cuidado e no próprio relato das crianças, aquilo que é carinho, aquilo que é cuidado, aquilo que é relação de afeto, porque é a nossa família, vai aparecer misturado com a violência. E nós temos que entender que isso faz parte do fenômeno. Isso não desmerece o fenômeno, não faz com que o fenômeno seja menos grave. Muito pelo contrário, porque diz de uma fragilidade das relações de cuidado mais próximas dessa criança. Uma outra coisa importante é que a gente não pode considerar que o abuso sexual só acontece se houver uma relação sexual completa, se houver penetração.
muitas vezes a cena de violência não chega na penetração, mas causa tanto impacto para as crianças quanto qualquer violência física, né? Então, porque a integralidade do corpo, e aí a gente vai lembrar que o Estatuto traz para a gente, né, o conceito de integralidade, de respeito, dignidade, que é dessa vivência do corpo como uma coisa de direito da criança. Então, qualquer situação, qualquer violência que usa desse corpo de uma forma indevida, e é isso que a violência sexual faz, tem impactos no desenvolvimento da criança e do adolescente e vai aparecer de alguma forma nesse desenvolvimento também. Então, a gente não deve pensar que quando tem a penetração é uma violência mais grave, ou se houver uso da violência é uma violência mais grave, né? Se houver machucar a criança, é o que faz com que uma violação seja grave. A gente vai lembrar que a violência psicológica tem tantos impactos quanto a violência física e ela não faz uso dessa agressão que tem marca no corpo, né? Então, isso é importante também da gente lembrar. É claro que isso tem um impacto na forma como a gente conduz o caso, porque se eu não tenho uma agressão no corpo, se eu não tenho marca no corpo, é mais difícil lá na frente de eu conseguir enxergar isso com prova física. Mas aí a gente tem que lembrar que o impacto na criança é tão grande quanto e que o nosso papel de cuidado está sendo convocado da mesma forma se tem ou não tem marca física no corpo da criança. Então, a gente vai lembrar disso nas cenas de abuso. Agora, quando a gente for falar de exploração sexual, aí a gente já vai estar falando de uma cena que eu tenho uma troca envolvida. O que é um marcador importante da exploração sexual? As trocas. Então, existe uma comercialização dessa sexualidade das crianças e dos adolescentes. E aqui a gente vai pensar num grande aspecto assim, de situações onde pode ocorrer a exploração sexual. A mais comum, ou pelo menos é a mais visível, é a exploração sexual que acontece principalmente nas ruas, nas praças, né, assim, nas rodovias, nas beiras-mar. Então a gente vai pensar sempre nessa hora da exploração sexual que você vê a criança ou adolescente oferecendo essa sexualidade em troca de dinheiro, em troca de comida, em troca de algum benefício. Então tem uma troca. E eu estou chamando atenção porque nem sempre vai ser o pagamento mesmo. Às vezes vão ser outras coisas. Na nossa prática, na nossa realidade, tenho certeza que vocês vão se lembrar de já ter visto cenas de exploração sexual onde a troca não era mediada pelo dinheiro, mas era mediada por um favor, era mediado por um bem, um telefone, um tênis, uma roupa, e nas cenas mais vulneráveis, né, assim, com mais envolvimento de pobreza, até mesmo por comida, cesta básica, essas coisas todas podem acontecer e serem aquilo pelo qual se troca a sexualidade da criança. E pode ocorrer com vários mediadores, né? A gente vai pensar também que essa cena ocorre com mediação da família, às vezes acontece com a mediação de um terceiro, em cenas mais vulneráveis, onde a trajetória da criança já é uma trajetória de muita violência. Pode até parecer que as próprias crianças são os mediadores da sua sexualidade. Quando a gente tem cenas assim, nós vamos sempre nos lembrar que é porque tem uma trajetória, um caminho de violência que levou essas crianças e esses adolescentes a essa cena. Pode estar envolvida com fuga de casa, convivência na rua, com uso de álcool e outras drogas. Então, mesmo quando parece que o adolescente fez uma escolha, tem domínio da escolha daquilo que ele está fazendo com o corpo, a gente tem que ver qual foi o caminho construído para chegar nessa solução. E muito possivelmente não será um caminho de proteção.
nós vamos estar falando aí de um caminho de muita violência, muita violação de direito e muita desproteção. Então, mesmo quando a gente não identifica de imediato o intermediário, né, esse mediador aí na cena de exploração sexual, a gente não pode desconsiderar que existe um caminho, uma trajetória para chegar nas cenas de exploração sexual. Pode acontecer, então, além dessa cena que é a mais visível, a gente vai lembrar também que muitas vezes isso acontece mediada por situações de turismo, né, assim, então, você pode ter isso ligado com algum conceito, contexto de turismo, né? Cidades que têm algum roteiro de turismo envolvido, costuma acontecer, e por meio da exposição das cenas sexuais. Aí é o que a gente vai chamar então de produção de pornografia, seja foto, seja vídeo, né? Sejam filmes produzidos com crianças e com adolescentes. Também aparece muito, e muito também no contexto da internet. E aí na internet as figuras vão dizer tanto do produzir, do armazenar, configuram também violência sexual. Então, no que vai dizer da exploração, a gente tem sempre um aspecto que vai dizer do comércio, né? Que vai dizer da troca. Aí o comércio pode ser da própria criança enquanto objeto sexual, da imagem da criança, da voz da criança, então qualquer coisa que envolva aí essa sexualidade e alguma forma de troca vai ser considerada então exploração sexual. A quantia, o valor não vai fazer diferença. E aí também vão ser entendidos como violadores, né? Assim, como consumidores ou como agentes da violação, qualquer pessoa envolvida nesse trajeto todo. Então, muitas vezes tem uma cena, por exemplo, de tráfico de pessoas, quando as crianças são deslocadas no seu território, né? Então, isso acontece muito em cidades que são próximas, ou no Brasil a gente tem rotas de tráfico, né? Que vão levar as crianças de uma região para outra, de um estado para o outro, ou até mesmo para fora do Brasil, numa quantidade menor, mas não é uma cena que a gente pode ignorar. Então, qualquer pessoa que alicie, transporte, intermedie, facilite, possibilite, ou seja, armazene, hospede, né, são atores da exploração sexual. Então, é importante também a gente levar isso em consideração. Então, uma vez que a gente entende um pouco o que é essa cena da violência sexual e que a gente vai, e é importante isso nos nossas áreas de atuação, que a gente entende como que a gente vai poder articular o conceito da violência sexual com a nossa atuação na rede. Então é importante isso, a gente entender mais ou menos o que é o fenômeno, como ele acontece, e aí a gente agora vai entender um pouco o que é que a gente deve fazer. Por que violência sexual é um problema de todo mundo? Não é só um problema da família, não é só um problema do conselho tutelar, não é só um problema da área da saúde. É um problema de todo mundo. Primeiro, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa grande ferramenta de trabalho na área da infância, vai dizer para a gente que é dever de todos, da família, da sociedade, da comunidade e do Estado, proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, o Estatuto e a própria Constituição nos convoca a todos, enquanto um sistema de garantia de direitos, na proteção dessas crianças e desses adolescentes. Depois, porque a própria Constituição e o Estatuto vão dizer que proteger uma criança é não deixar que uma violência também aconteça. Não é só garantir que ela chegue na escola, que ela tenha um tratamento de saúde, que ela possa ter uma condição mínima de qualidade de vida, que ela se alimente bem. É também que nenhuma violência aconteça com ela. Então, se a gente está dizendo que a violência sexual é uma violação do direito da integralidade física, por exemplo, dessa criança e adolescente, eu estou dizendo que uma violência sexual, usar a sexualidade da criança em benefício da minha satisfação, desconsiderando o exercício do direito dessa criança e dessa adolescente, isso é uma violência. Então, nós, enquanto sistema, temos que nos unir e pensar estratégias de coibir isso.
É sempre bom lembrar o artigo 6º do Estatuto, porque ele vai nos convocar aos fins sociais a que essa legislação, aos fins sociais para qual essa legislação existe. Né? Assim, o Estatuto também é uma ferramenta da gente construir uma sociedade melhor para todos nós. E ele precisa de olhar de forma diferente para cada um dos contextos e para cada uma das violências. Então, a violência sexual, quando a gente entende ela nesse contexto todo, ela também precisa com que a gente olhe para ela com mais cuidado e que a gente convoque muitos atores para atuar junto conosco, independente de onde a gente está, para poder prevenir, proteger as crianças que estão na cena de violência sexual e reestabelecer, ou seja, garantir o exercício dos direitos dessas crianças e desses adolescentes. O artigo 17 vai dizer muito claramente qual que é o escopo dessa violência. Ele diz para nós que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade física, né, ou seja, na garantia da integralidade física, psíquica e moral das crianças e dos adolescentes. Então, a integralidade física, ter seu corpo respeitado, ter sua vivência sexual, sua vivência religiosa, seus valores, suas crenças, isso tudo é um direito das crianças e adolescentes. E vamos lembrar, é direito delas e é também direito nosso, de todos nós. Garantir o direito de uma pessoa é garantir o meu direito, porque os nossos direitos só estão garantidos na hora que a gente garante o direito de uma coletividade, porque o direito de uma pessoa não existe sem o direito da outra. É importante a gente lembrar que isso está na concepção da lógica de direitos humanos, na concepção da lógica de direito. E aí, claro, nós vamos lembrar que, como eu já disse mais cedo, o Estatuto vai convocar todos esses atores a agir na proteção da criança e do adolescente. E vai falar que a proteção da criança é também garantir dignidade, respeito e a integralidade física, garantir que elas não sejam tratadas de forma desumana, de forma violenta ou que tenham um tratamento vexatório e constrangedor. Então, todos esses adjetivos que a gente falou agora, constrangedor, vexatório, violento, isso tudo aparece na cena de violência sexual, como a gente conversou mais cedo. Ou seja, todos os elementos estão postos aqui para a gente pensar uma imposição da ação da rede na prevenção da violência sexual e na construção de estratégias para a proteção e garantia do exercício dos direitos dessas crianças e desses adolescentes. Então, eu tenho esse contexto posto para a gente pensar o papel da rede. Eu tenho esse conceito de violência, eu tenho essa função do sistema de garantia de direitos. E então, como é que a gente vai pensar que podem ser estratégias que a gente pode tomar? Aí eu queria lembrá-los que o Estatuto da Criança e Adolescente, quando ele vai dizer dos princípios para a construção da política pública de atendimento à criança e adolescente, ele também vai sinalizando o que a gente pode fazer. Então, o artigo 70 vai dizer, primeiro, que essas ações elas têm que acontecer de uma forma integrada, né? Assim, todos os atores precisam estar juntos no exercício dessas ações. Ele vai convocar a urgência também da formação continuada, assim, pensando que qualificar os atores da rede é também uma estratégia de exercício de construção de política pública, de exercício de política pública. E nesse sentido da formação, o próprio Estatuto vai convocar para uma ação integrada entre os atores. Então, ele vai várias vezes reforçando a coisa da intersetorialidade, da ação conjunta de todos os órgãos, né? E vai dizer, então isso é importante também, como a gente vai dizer dessa coisa da integralidade, o Estatuto vai trazer também uma ferramenta, principalmente para a atuação do Conselho Tutelar, que é pensar na
na primazia do direito da criança, mas também na complexidade da cena. Então, quando eu junto primazia do direito da criança, complexidade da situação e ação integralizada, né, ação intersetorial, ação conjunta, eu vou começando a entender como é que a gente tem que agir. Então, como é que eu estou dizendo? Primeiro, que a criança é o grande foco da nossa atuação, a proteção do direito da criança. Então, toda ação que eu for fazer, eu tenho que sempre lembrar o que vai impactar menos essa criança, o que pode ser importante para ela agora, mas eu tenho que pensar isso dentro desse contexto que a violência vai me trazer, né? E aí, eu queria sempre lembrar isso, assim, que quando a gente vai pensar o direito da criança e adolescente, eu não posso pensar só um direito. Então, quando eu vou tratar um caso de violência sexual, eu não posso tratá-lo como se ele fosse um caso só de violência sexual, porque todos os outros direitos dessa criança e adolescente também vão precisar ser garantidos. É a lógica da proteção integral, é a lógica da indivisibilidade dos direitos humanos. Então, isso é muito premente, principalmente quando eu vou pensar na estratégia de intervenção. Pensar que a estratégia de intervenção, ela precisa levar em consideração a garantia de um conjunto de direitos, e não só de atuar sobre uma violência. Porque os direitos devem ser sempre pensados no seu conjunto. E aí, tanto a Constituição quanto o Estatuto vão trazer qual que é o rol desses direitos que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar a vida, lazer, educação, profissionalização, respeito, dignidade e integralidade. Mas isso, convivência familiar e comunitária, né? Mas isso sempre em conjunto. Não posso pensar uma intervenção isoladamente da garantia de todos esses outros direitos. Então, isso é muito importante. E aí pensar também numa lógica que o Estatuto vai nos convocar sempre para uma lógica de prioridade e prevenção. Quando ele fala de ação rápida, ele usa o termo de uma ação premente, né? Assim, de uma ação imediata. Ela é sempre rápida, mas nunca no sentido da urgência, nunca no sentido digamos assim, da gente sair fazendo as coisas de qualquer forma. Sempre no sentido da gente atuar o quanto antes na situação de vulnerabilidade. É aí que está, digamos assim, um pulo do gato da forma como o Estatuto traz para a gente a organização da política pública. Política pública pensar sempre o quanto antes. Então, o quanto antes é no exercício da prevenção. O quanto antes é sempre buscando um exercício de, localizar uma vulnerabilidade, a gente já convocar os atores para pensar uma atuação de prevenção para evitar que uma cena mais grave de violência possa acontecer. É claro que a gente sabe que nem sempre isso vai ser possível, que muitas vezes a gente já é convocado a atuar em cenas mais graves, mas aí a gente tem que pensar, então, na questão da integralidade dos direitos, na questão de garantia de proteção integral, na indivisibilidade, e pensar não na criança isolada, mas nesse conjunto de família, seja essa família, o núcleo familiar de origem, seja um conceito de família extensa, né, nessas diversas formas que a família vai aparecer. Então, vamos pensar que a rede vai atuar levando em consideração toda essa trajetória, né? O que é o conceito, o que é os direitos humanos, o que o Estatuto vai pensar na organização da política pública, e aí a gente vai pensar então que a rede vai atuar sempre na lógica da intervenção mais precoce possível, zelar pela garantia dos direitos integrais, né? Pensar na proteção integral dos direitos dessa criança e adolescente, as ações sempre pensadas de uma forma mais integrada e articulada, pensada sempre de uma maneira a proteger essa criança de uma forma prioritária, né? Assim, muito cuidadosa e muito zelosa, e, sobretudo, pensar que nós atuamos conjuntamente. Então, uma cena de violência sexual, ela não é uma cena de responsabilidade
do Serviço de Assistência Social, nem é uma cena de responsabilidade do Conselho Tutelar. Ela é uma cena de responsabilidade do Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente. Então, todos nós vamos pensar nessa articulação. Mas é claro que alguns atores vão ter um papel importante. E aí, né, o Conselho Tutelar tem um papel muito importante para a gente pensar os casos de violência, da atuação da rede nos casos de violência sexual. Primeiro, porque é o Conselho a grande porta de entrada das situações de vulnerabilidade, de violência contra criança e adolescente. Então, vamos lembrar sempre que o Estatuto vai dizer que todos os casos de suspeita e ou violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes devem ser comunicados ao Conselho Tutelar. Então, o Conselho vai receber essa informação de uma forma prioritária. Claro que isso também pode ser identificado pelos outros atores da rede, mas ainda quando identificado por qualquer outro ator da rede, o Conselho vai ser convocado, né? Vai ser informado. E aí, o que a gente pode pensar nesse papel? Primeiro, o Conselho tem uma possibilidade aí de uma compreensão maior da cena que está colocada, né? Fazendo o exercício da construção do caso, da averiguação, né? Que a gente vai chamar aí de uma apuração, de uma identificação, de uma construção de caso, que é quando o Conselho vai realizar a visita, vai atender a família, vai conversar com a criança, vai conversar com os outros envolvidos que possam aparecer aí, para que ele possa desenhar uma cena mais ampla. É diferente do serviço de educação, por exemplo, que acompanha um aspecto da vida dessa criança aí, que é o seu desempenho escolar, né? O Conselho tem esse lugar de pensar de uma forma mais ampla, mais global a cena de violência. Então, ele pode levantar aí todas as informações que ele já tem do caso. Ele pode primeiro identificar se é uma criança já atendida, se é uma família já atendida. Às vezes é uma criança que ele não atende, mas ele já atendeu essa família. Então, levantar essas informações todas para fazer essa construção desse caso de uma forma mais robusta. Identificado isso, né, assim, ele conseguindo fazer essa identificação, ele comprovando que há uma cena de vulnerabilidade ou há indícios realmente fortes, realmente, assim, esclarecedores, digamos assim, para dizer de uma cena de violência sexual, seja de exploração, seja de abuso sexual, né? Assim, então aí o Conselho vai ter o que a gente chama de um caso. E aí o caso da violência sexual, e isso é muito importante da gente lembrar, o que ele tem de diferente de todos os outros casos que o Conselho vai trabalhar? Muito pouco. Então, para construir um caso de violência sexual, o Conselho tem que fazer todos os passos que ele faz para atender as crianças e adolescentes. Então, ele tem que construir um caso com muito cuidado, né? Assim, talvez o que a cena de violência sexual tenha é que o impacto da violência sexual, ele é muito individual, ele é muito na construção do sujeito. Então, ele requer um pouco mais de cautela, mas um pouco mais de sensibilidade, no sentido de um pouco mais de delicadeza para que a gente se aproxime dele, né? Assim, então, acho que a delicadeza talvez seja a coisa mais importante do trato dos casos de violência sexual. Mas isso não vai dizer que o Conselho ou que qualquer outro ator da rede tenha que deixar de fazer ou priorizar determinadas coisas, né? O que vai dizer da priorização de uma ação é a urgência do caso e não o tipo de violência que a criança está sofrendo. Então, nos casos de violência de suspeita, de violência sexual, o Conselho tem que fazer, assim como toda a rede, uma construção de caso bem sólida, né? Assim, ver todo, né, estudar o caso, construir esses outros aspectos do caso, identificar todas as informações que existem sobre a família e sobre a criança e sobre a própria cena, né? A partir daí o Conselho vai, e essa é uma atuação muito importante, aplicar as medidas protetivas que estão previstas. Essa já é uma atribuição do Conselho Tutelar, ele não está fugindo das suas atribuições nesse sentido, nem extrapolando, nem reduzindo suas ações. As medidas estão previstas ali. Então, o Conselho vai funcionar nos casos de violência como um convocador da rede. Ele vai convocar o restante dos atores do sistema de garantia de direitos a atuarem no atendimento desse caso, né? Então, ele pode articular um atendimento mais
mais próximo da assistência social, vai fazer um pedido de acompanhamento, por exemplo, para a saúde. Os casos de violência sexual todos devem passar por um atendimento de saúde, ainda que a violência não seja uma violência recente, né, assim, não tenha, ou a gente não consiga identificar a última vez que a cena aconteceu. O acompanhamento da saúde é primordial, né? Assim, a gente tem um rol de doenças sexualmente transmissíveis que precisam ser cuidadas, além, né, da possibilidade de uma gravidez aí também que precisa ser olhada, e essa atribuição é do acompanhamento da saúde. Além de garantir com que essas crianças estejam vinculadas ao serviço de educação. Então, olha só. O Conselho, no exercício da sua atribuição, da sua função, que é atender as crianças e aplicar as medidas protetivas, vai convocando o restante da rede a atuar na garantia dos direitos dessas crianças e desses adolescentes. E é importante, ele pode funcionar também aí promovendo espaços de debate sobre o caso, né? Assim, então, pensar sempre estratégias de promoção dessa família coletivamente. Além disso, pensando a violência sexual também como um crime contra a criança, né, um crime cometido contra os direitos de criança e adolescente, o Conselho deve então fazer o encaminhamento da notícia às autoridades competentes. Então, ele vai encaminhar o caso ao Ministério Público e à autoridade judiciária da sua região, né, e deve municiar bem, dizer o que foi a cena, como é que o Conselho atuou, quais foram os encaminhamentos feitos, e vai também, e o Conselho também pode encaminhar isso para a Polícia Civil, para que a Polícia Civil possa dar abertura no inquérito, né, se for o caso, propor aí um exame de corpo de delito. Se for uma área que tem um hospital de referência que faça o atendimento humanizado das vítimas de violência sexual, o Conselho deve priorizar esse encaminhamento, né? Então, priorizar uma coleta de provas sempre humanizada, né? Então, o Conselho também pode, né, fazer essa articulação com a Polícia Civil. Se for o caso, né, e aí muito importante, a partir do entendimento do que é a cena de violência sexual, e somente depois de construído outras alternativas com a rede, como sempre são os casos de propor uma destituição de poder familiar ou uma retirada da criança, né? Assim, se o Conselho entende que a convivência com a permanência do agressor, do possível agressor junto com a criança ou adolescente é muito prejudicial, ele deve, primeiro, propor ao Ministério Público, né, o afastamento do agressor, mas antes, e até junto com isso, né, tem uma solução que o Conselho tem que pedir, e aí inclusive pedir isso para a Polícia Civil, que é aplicar as medidas protetivas de afastamento do agressor. Ou seja, primeiro a gente pede para retirar o agressor do convívio da criança ou do adolescente. E caso essa solicitação não seja atendida, não seja viabilizada, a partir desse pedido que a gente vai então pensar aí um pedido de retirada da criança da família, ou desse núcleo familiar específico onde tem o agressor. Mas sempre pensando isso, pensando que a primeira solicitação é de retirada do agressor, né, que são as aplicações de medidas protetivas previstas em outras legislações correlatas ao Estatuto. Então, esse pedido pode ser feito ao Ministério Público e pode ser também apresentado para a própria Polícia Civil. Nesse decorrer, né, o Conselho também identificou que o núcleo familiar, muito precário para continuar garantindo os direitos da criança e adolescente, vamos lembrar que também é uma atribuição prevista para o Conselho Tutelar, né, sinalizar ao Ministério Público quando na necessidade de um processo aí de suspensão do poder familiar, né. Então, o Conselho deve municiar também os outros atores aí do sistema de garantia de direitos com esses outros encaminhamentos que podem ser dados no caso. Mas aí, sempre reforçando que a estratégia da garantia dos direitos da criança e adolescente passa sempre por uma estratégia de fortalecimento do núcleo familiar, até mesmo para a garantia do exercício do direito de convivência familiar e comunitária. E por último, mas não menos importante, o Conselho deve informar ao Conselho Municipal, né, que também é sua atribuição, né, subsidiar o Executivo na construção de políticas públicas. O Conselho Tutelar deve informar ao Conselho Municipal, então, o que são essas violências
violência, quais os principais tipos de violência que acontecem aí no município, qual a taxa, a localidade, o principal tipo de violência. Então isso é muito importante para que a partir dessas informações o Conselho Municipal possa também provocar a rede aí no planejamento de ações de prevenção, melhoria das políticas públicas de atenção, coisas nesse sentido. Então, acho que dessa forma a gente pensa, né, que a violência sexual é uma violência que nos convoca à atuação, mas ela não pode ser uma violência que nos convoca a uma atuação de uma forma precipitada, né? Assim, a violência sexual em si já é muito agressiva às crianças e aos adolescentes, então nós, como atores do sistema de garantia de direitos, nós temos que a todo tempo pensar numa forma mais cuidadosa, mais delicada, mais organizada de atuar junto às crianças e adolescentes que foram vítimas de violência sexual. Esse é o convite que a gente, né, da Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, faz sempre aos nossos parceiros, de uma ação integralizada, né, de uma construção de políticas públicas transversais, né, convocando todos os parceiros nessa atuação, porque a proteção dos direitos de criança e adolescente é uma atribuição de todos nós, não é uma atribuição específica do Conselho Tutelar, não é uma atribuição única do Sistema Único de Assistência Social, né? Cuidar das crianças é de uma responsabilidade de todos nós. Então, esse é sempre o convite. Pensando nisso, né, os legisladores brasileiros instituíram o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual, que é o dia 18 de maio, que é um dia muito importante na rede de proteção à criança e adolescente. Ele tem aí como propósito justamente fazer uma convocação, né, dos atores a refletir sobre o tema da violência sexual, né, assim. E aí a gente vai sempre, ele tem essa ideia da gente fazer uma sensibilização da rede para o que é o fenômeno da violência sexual, né? Assim, então, é importante a gente pensar, e como rede, mas né, como a gente tem que pensar como rede de garantia de direitos, mas existe um ator muito importante aqui que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque o Conselho Municipal, nessa hora, ele é a instância designada como aquela que vai pensar e deliberar sobre a consolidação da política pública de direitos da criança e adolescente. Então, é o Conselho Municipal que vai ser convocado a atuar agora como fortalecedor da rede, como provocador e mobilizador da rede, pautando a discussão da violência sexual, pensando estratégias aí de atuação. E aí a gente pode pensar estratégias como construção dos fluxos de atendimento, momentos de debate, momentos de construção de políticas de prevenção, né? Assim, atuar também aí em sensibilização. Então, tudo isso está na esfera de atuação do próprio Conselho Municipal e pode ser feito de diversas formas, né? Desde reuniões ampliadas do Conselho, um debate com a comunidade local, seja via assistência social, seja via saúde, seja via educação, seja via cultura, né? Assim, para a gente discutir o que é essa violência, como que a gente pode fazer aí para denunciar, caso a gente saiba, né? Colocar à disposição aí os serviços para receber essa informação, e aí o Conselho Municipal é um importante ator nesse momento, né? A lei é uma lei nacional, né, assim, que vai colocar para nós esse dia, 18 de maio, como um dia importante da gente lembrar que os direitos sexuais de crianças e adolescentes, né, assim. Ele tem, né, uma flor como símbolo e faz uma chamada para que todos nós possamos fazer cada vez melhor e mais bonito para a vida das crianças e dos adolescentes. E é nesse sentido que a gente também convida vocês, né, assim, a fazerem várias mobilizações no decorrer do mês de maio, em homenagem ao dia 18 de maio. Né? Assim, o dia 18 de maio deve convocar a todos nós a atuar na proteção dos direitos da criança e do adolescente, para que as cenas de violência sexual não ocorram mais, né? Assim, para que a gente possa acolher as crianças e adolescentes que
que são vítimas e criar estratégias para que essa violência não se repita, né, não com tanta frequência no primeiro momento, mas para que a gente possa trabalhar sempre num horizonte de proteção mesmo das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu queria agradecer muito vocês por terem, né, passado esse tempo aqui com a gente, por terem podido me escutar. No final dessa gravação, vocês vão ver alguns slides que orientaram a minha fala e também o nosso e-mail de contato. A coordenadoria está à disposição dos municípios para que a gente possa conjuntamente pensar ações de organização do sistema de garantia de direito ou mesmo para pensar ações de fortalecimento da política pública dos direitos da criança e do adolescente. Muito obrigado a todos e nós nos vemos outras vezes.